alternativa. Ou eu aceito, ou eu brigo. E eu resolvi brigar. Mas como se briga com essa bagunça? Bom, a maioria das vezes a gente tem o entendimento de que existe uma hierarquia no sistema legal. Que quando você vai lá e vota no Bolsonaro, o Bolsonaro chega no Congresso, né, ou no Senado, e fala, gente, olha, eu fui eleito com não sei quantos milhões de votos. Eu tenho essa pauta aqui, eu quero legalizar a arma. Aí o Congresso chega e fala assim, poxa, que legal, seu Bolsonaro, você foi eleito com não sei quantos milhões de votos, vamos aceitar o seu projeto, vamos assinar aqui e vai dar tudo certo. Aí os governadores do estado pegam e falam, ah, que bacana, nosso presidente está querendo essas coisas desse jeito, as coisas vão funcionar assim. E aí a Câmara dos Deputados estaduais concorda com os nossos governadores e, por sua vez, os nossos prefeitos concordam com os governadores estaduais e a Câmara dos Vereadores se entende com os nossos prefeitos. Balela. Não é assim que funciona. O sistema político é mais ou menos isso aqui. É uma zorra. Ninguém se entende. As leis são feitas malucamente. Tipo, o cara que fez, o assessor do César Maia, ou o assessor do assessor do César Maia, que promulgou aquele projeto de lei, não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Alguém pegou e falou, meu filho está empalarrado, eu não quero isso não. Aí ele pegou, fez um texto lá maluco para poder proibir e mandou bala. As leis, elas nascem das maneiras mais toscas, mais malucas que você pode imaginar. Em total desalinho com qualquer política federal, com qualquer política estadual. Não existe essa hierarquia. Na maioria das vezes, por exemplo, aqui no Rio agora você tem uma lei que proíbe canudo de plástico. Você tem que ter canudo de papel ou XYZ, etc e tal. Que é Ctrl+C e Ctrl+V de outra lei maluca, de outro alguém que copiou de algum outro lugar. Então, assim, o trabalho era tremendo, porque eu não tinha como focar isso em um espaço ou em um canto. Era um trabalho de formiguinha, que ia ter que ser mudado ponta a ponta. Primeira coisa que a gente faz, se junta. E aí, procurei outras pessoas que também passavam pelo mesmo problema. Na época era Orkut ainda, né? A gente fundou uma comunidade e começamos um processo de eu preciso mudar isso. Eu preciso rever isso. O cenário está muito negativo e eu não estou vendendo, oferecendo nada errado, muito pelo contrário. Eu preciso oferecer o que eu estou oferecendo. Eu preciso oferecer internet para as pessoas. Óbvio, nenhum problema, eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas meu serviço é essencial, no meu entendimento, à época, continua sendo. Mas nos juntamos, fundamos uma associação. Essa associação foi legalizada, se eu não me engano, em 2000 e alguma coisa, 2008, 2000 alguma coisa, embora ela já tivesse de fato organizada anteriormente. E as coisas começaram a acontecer. Fomos direto no Paulo Melo, se eu não me engano, que era o autor da lei. Bati lá na porta dele e falei, doutor Paulo Melo, o senhor é autor dessa lei aqui, essa lei, desculpa, mas está tremendamente equivocada. Ele falou, e por que está equivocada? Por causa disso, daquilo, etc, etc, etc. Estranhamente, ele se sentiu convencido. Estranhamente, ele falou, tudo bem, vou revogar a lei. E revogou. Eu não acreditei, eu falei, gente, que maneiro. É assim? É. Bom, então, vamos embora. Dali por diante, a gente foi em vários outros municípios, fizemos ações, reuniões, eventos, juntamos outras pessoas que passavam pelo mesmo problema, outras pessoas se juntaram à causa porque entendiam que aquilo era importante, entendiam o que motivava a gente. Não era tipo, eu quero ganhar dinheiro, ficar rico e quero que o governo pare de me atrapalhar. A nossa pauta era muito diferente da dos bingos, era muito diferente de várias outras pautas. Havia um propósito por trás disso. E a gente conseguiu mudar inúmeras leis municipais, inúmeras leis estaduais e tivemos uma aprovação de uma lei federal no Congresso, empacou no Senado, mas aí é uma outra história que eu não vou conseguir entrar, porque senão eu vou estourar totalmente o meu tempo. Como consequência de todo esse processo de articulação, eu tive a felicidade de ser convidado para ser um dos consultores da estrutura do Marco Civil da Internet, que foi o que me deixou muito feliz, porque
havia a necessidade de você regulamentar, antes de fazer a regulamentação penal, que era o que estava sendo proposto pela Lei do Azeredo, a regulamentação civil do acesso à internet. Quais são os direitos do cidadão? O que as pessoas têm como, dentro da internet, ter acesso, né? Porque a legislação ela é muito analógica, ela não lida muito facilmente com termos como, por exemplo, neutralidade de rede. O direito soberano que você tem de ter os pacotes tratados de maneira indistinta. As relações que você precisa ter do aspecto legal com relação ao que acontece na internet, ela precisava de um tratamento jurídico e não havia lei para isso. E foi um processo de construção. Além de consultor do Marco Civil, a gente foi convidado a ser amicus curiae do Google, numa ação lá no Congresso. A FGV deu assessoria para a gente. E a gente deu pitaco também em algumas outras coisas, que foi muito bacana. E o fato é que, como resultado desse trabalho, como resultado de alguns anos de dedicação, muito no esquema do que o João falou, voluntário mesmo. Tipo, eu tirava do meu bolso para pagar a passagem de avião, tirava do meu bolso para poder ir para lá, tirava do meu bolso para poder ir para cá. Bagunçou minha vida pra caramba. Mas era o que eu queria fazer. Tinha gente que gastava dinheiro vendo. Eu tenho um amigo, um dos membros até da associação, que ele é fanático pelo Fluminense. Toda a grana que ele tem é Fluminense. Ele tem um quarto para o filho e um quarto para o Fluminense. Nesse quarto para o Fluminense, ele tem umas 800 camisas do Fluminense. Metade autografada. O Fluminense vai jogar na Venezuela. Ele vai para a Venezuela. O Fluminense vai jogar no Amazonas. Ele vai para o Amazonas. É a paixão dele. E eu entendo porque eu estava apaixonado por esse projeto. E os frutos começaram a acontecer. E coisas como essa começaram a me encher de felicidade. Tudo bem, porque demorou uns 8, 10 anos mais ou menos para isso começar a acontecer. Mas aconteceu. E aí você começa a ver coisas como parceria entre lan houses e escolas. Aqui, ok. No Amazonas, em específico, de 2 anos para cá, quando eles trocaram a prefeitura, eles começaram a fazer uma série de ações e essas ações começaram a ficar muito volumosas. A gente tem exemplos também no Sergipe, em Alagoas, em Natal, mas essas aqui foram noticiadas e eu acabei pegando elas porque foram mais fáceis. Você pode ter uma bolsa para pós-graduação e você tem o próprio governo referenciando 26 lan houses onde você pode fazer inscrição gratuita e o governo paga para que as pessoas façam a inscrição dessas bolsas nessas lan houses. Aqui, Bolsa Idioma. O governo desenvolveu um curso de idioma, de inglês, de espanhol e de francês, etc e tal, e ele banca para que quem for necessitado lá, tiver o atestado de pobreza do XYZ, ele paga para que você estude inglês, ou espanhol, ou francês, online numa lan house. Ele paga para a lan house para que você faça o curso, se você não tiver computador em casa, se você não tiver condição de ficar aprendendo pelo YouTube, ele paga para que você faça o seu curso direto na lan house. Isso aqui também é bacana, que eu não sei como funciona nos estados de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro é o Rio Card, que você tem, né, o passe do estudante para você poder pagar a metade da passagem. E de tempos em tempos você tem que fazer esse recadastramento. E esse recadastramento, quando feito em postos públicos, ele envolve, lógico, limitações logísticas. E como isso é feito, na maioria das vezes, pela internet, o pessoal colocou na internet e credenciou lan houses para poder fazer o credenciamento da meia passagem dos estudantes. Então, hoje, um estudante ele tem que ir na lan house para poder validar a sua meia passagem, para poder ter acesso à sua bolsa escola. E em vários estados, as coisas começam a multiplicar exemplos tremendamente positivos, onde você tem parcerias público-privadas com lan houses sendo usadas da maneira correta. Desculpa o termo lan house, mas é o termo que é mais comumente aceito, embora a gente use esse centro de inclusão digital. Mas o quanto isso me enche de alegria, eu não consigo mensurar para vocês, porque foram anos de batalha, anos de luta para conseguir alcançar isso aqui. Acho que é a mesma satisfação quando o João chega aqui e fala, gente, a gente chegou a 500 ativos, a gente foi para o IBD, a gente vai para isso, a gente vai para aquilo, porque quando a gente começa, a gente não tem ideia nem de se a gente vai conseguir. Mas a gente quer conseguir. E quando a gente chega e estabelece uma meta, olha, a gente vai chegar a 1000 membros.
Talvez alguns de vocês aqui tenham sido feitos em testes de admissão em que eu tenha feito parte da supervisão. Não sei, mas o fato é que quando a gente vai, acorda sábado de manhã, podia estar na praia, podia estar roubando, podia estar matando, podia estar um monte de coisa, mas está lá fazendo teste, é um processo de doação, cara. E assim, vocês não têm noção do quanto isso custa. Tipo, a mim, além de muita grana, bem dizer, custou meu casamento. Foi pro saco. Não. O teste da mesa isso aqui. Casamento? E aí vai coisas que eu aprendi. Quem manda são os segundos. Por que eu digo quem manda são os segundos, né? Ou terceiros, ou quartos? Porque a gente acha que às vezes o processo é top-down e não é. Para você rever um processo legislativo, quando você tem um processo jurídico, a gente acha que é o juiz só que decide. Não, mas o serventuário que está lá na ponta, se ele vai jogar o teu processo lá para frente ou lá para trás, é ele que está mandando nas coisas. Quando você chega lá no chefe de cartório, o chefe de cartório chega, etc e tal, bicho, ele define, o juiz da maioria das vezes nem olha, ele só assina. O cara chega lá com uma pilha de coisas e fala assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. O juiz vai assina. E o chefe de cartório, na maioria das vezes, é quem decide. Então, quando você vai lá no cartório e, poxa, cara, olha só, é assim, é assado, isso aqui tá desse jeito, e dá o entendimento pro cara, às vezes com 10 minutos de conversa, você faz muito mais do que com 20 folhas de processo. Quando você tem uma legislação que de alguma maneira municipal te incomoda, vai no assessor do cara, convence o assessor do cara. Se você convence o assessor do cara, você convence o cara. A mesma coisa funciona em todos os outros aspectos. Quando o processo for legal, jurídico, atuar nos segundos, às vezes gera muito mais efeito do que achar que você tem que ir de cima para baixo. Porque quando você convence o cara, mas você não convence o assessor, o cara manda, o assessor não faz. E o teu negócio demora. Quando você convence o assessor, o cara fala, pode fazer. E o cara realmente vai fazer, porque ele está envolvido, ele entende o porquê daquilo. Quem faz as leis não entende sobre o que está legislando, fato. Os caras não sabem porcaria nenhuma e fazem as leis. Né? O nosso processo de representatividade, ele é muito esquisito. Os taxistas elegem um cara, os militares elegem outro, os ruralistas elegem outro, e o cara que é ruralista não entende nada do que é militar, e o militar não entende nada do que é, e etc e tal. E eles votam, né? E a gente acha que os caras sabem o que estão fazendo. Gente, não sabem. Ctrl-C, Ctrl-V impera no universo legislativo, fato. Né? A maioria das leis, elas aparecem em algum lugar e as pessoas vão e copiam. Quem quer faz, quem não quer reclama no Facebook, fato. Porque a quantidade de haters que a gente lida no processo de exposição é muito grande. Porque, tipo, quando você se expõe e se propõe a fazer alguma coisa, você pode fazer pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Aparece alguém para dizer, tá errado, você é feio. E é muito comum. E se você não estiver preparado para lidar com o não, preparado para lidar com a derrota, esquece. Porque ela faz muito mais parte do processo do que as vitórias. As vitórias são poucas. Para cada 5 passos para trás que a gente dá, você dá 1 ou 2 passos para frente. E você tem que ter muita perseverança para conseguir andar nesse ritmo. Porque realmente você chega lá. Mas é muita força te jogando para trás para pouca coisa te levando à frente. Viajar não faz muito bem para relacionamentos, aprendi a duras penas. Não pergunte o que o mundo pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo mundo. Isso é muito emblemático, porque eu poderia trocar mundo por Mensa e falar a mesma coisa. Muita gente, quando entra na entidade, me pergunta, né, logo na entrevista de admissão, lá nos testes de entrada, o que eu vou ganhar? Eu falo, bicho, você está começando pela pergunta errada. Você tem que começar pela pergunta, com o que eu posso contribuir para uma sociedade de alto QI? Que tipo de valor eu posso agregar e que tipo de contribuição eu posso dar para que a minha sociedade de alto QI, que eu vou fazer parte, seja melhor? Se você não tem nada para trazer, você não deveria nem estar fazendo esse teste. Toda entidade colaborativa, toda entidade associativa, toda entidade voluntária demanda pessoas que estejam dispostas a fazer dela um espaço melhor.
E se você não entende da importância de você, de alguma maneira, contribuir para ela, você não deveria estar ali. Porque se você não está disposto a botar alguma coisa no cesto, você não deveria tirar do cesto. Ah, sim, fazer a apresentação é muito chato, acreditem. Fazer a apresentação é muito chato. Sugestão, uma frase de efeito para terminar bonito. Participe. Seja a mudança que você quer no mundo. Essa é uma frase muito bacana. Se alguma coisa te incomoda, a minha luta foi internet e educação, mas se a sua é o maltrato de animais te incomoda, procure saber como a coisa funcione. Aqui no Rio tem a Suípa está sem fundos, vá lá, corra atrás. Se o que te incomoda é o acesso de cadeirantes, ou se te incomoda não sei, não importa. Cada um se incomoda com alguma coisa, mas se aquilo que te incomoda, não fique simplesmente terceirizando e entre e fale, eu acho que alguém deveria fazer alguma coisa a respeito disso. Porque isso é vazio. Isso não faz com que nada funcione. Se alguma coisa te incomoda, pega e faz. Vai lá, mete as caras e faz acontecer. E não importa se vai ter reconhecimento ou não importa se vai dar certo ou não. Porque o importante não é chegar, o importante é a luta, o caminho. O importante é como as coisas vão ao longo do processo. Isso faz toda a diferença.